Gustavo Caballero, de 23 anos, deve ser o novo ponta do Santos. E nessa análise eu vou te mostrar as suas principais características e como ele pode se tornar uma peça importante na equipe de Kleber Xavier. Então, bora para análise. Começando a análise do Gustavo Caballero, pessoal, é um ponta que pode atuar pelos dois lados, tanto pelo corredor direito como pelo corredor esquerdo. Mas a sua posição de origem é justamente a um ponta pela direita. E aí a gente vê uma das suas principais características, que é a boa capacidade de ambidestria, de utilizar a perna não dominante, que é a canhota. Então ele tem imprevisibilidade quando ele atua pelo esse corredor direito, mas também no corredor esquerdo, porque ele pode levar tanto para a linha de fundo para buscar o cruzamento, como para trazer para dentro e aí executar uma finalização tanto com a perna direita, mas também com a sua perna não dominante, que é a canhota. Observem esse lance. A gente pode ver bastante no Santos, porque o Neymar tem essa ótima capacidade, né, de inverter o corredor, de conseguir uma diagonal mais longa e encontrar o ponta já em profundidade, realizando esse movimento de fora para dentro, atacando a área. E é algo que o Gustavo Caballero executa muito bem, esses movimentos de sair da ponta e em direção ao gol. Então, é um jogador que no domínio já consegue vencer esse duelo e vai realizar o cruzamento para trás. É uma outra marca bastante vista no futebol do Gustavo Caballero, que é quando ele recebe já em direção à linha de fundo, ele vai sim procurar um cruzamento para trás rasteiro, para pegar o seu companheiro de frente e aí deixar em condições de finalização. Observa mais uma vez, ele vai conseguir dominar já direcionando para dentro da área, e aí utiliza a cabeça como recurso, né, já ajeitando para frente, ganhando o duelo de velocidade, chegou na linha de fundo, realiza esse cruzamento para trás, visando o seu atacante ou até mesmo o meio-campista buscar uma finalização. E agora ele vai receber lá na ponta e vai ser acionado em profundidade. E como ele tem uma boa aceleração em distâncias maiores, ele consegue ganhar vantagem em cima dos seus defensores. Chegou na linha de fundo, procura o cruzamento para trás e aí tá ali o volante já na entrada da área, mas não conseguiu a finalização. Agora, ele atuando lá pelo corredor esquerdo, a gente vai ver a sua capacidade de ambidestria, dominou com a perna esquerda e já está conduzindo com a perna direita. Então ele vai em direção ao gol, não conseguiu, a marcação fechou e aí direcionou ele para a linha de fundo. Tentou um cruzamento, mas o goleiro acabou realizando a defesa. Agora, em situação de transição ofensiva, vamos ver a sua boa tomada de decisão, né? Nesse último terço do campo. Ele recebe a posse de bola, tem uma situação de 2 contra 1 e ele vai tomar uma boa decisão, tocou e aí deixou o seu companheiro em ótimas condições para marcar o gol pro Paraguai, né? Para a equipe do Paraguai. E agora o Gustavo Caballero também vai realizar um bom desmarque de apoio. Então vai receber essa posse de bola e no domínio ele consegue ganhar vantagem em cima do seu marcador. Então ganhou vantagem em cima do marcador, levou para a linha de fundo e vai buscar cruzamento. É um jogador que é bastante objetivo, né? Então quando ele recebe essa posse de bola, vê que não dá para trazer para dentro e tentar uma finalização ou um jogo mais associativo, ele vai procurar chegar na linha de fundo e realizar esses cruzamentos. E agora a gente vai ver uma situação de associação, né? Dessa relação dele direta com o lateral. Então, a busca por esse 1-2. Ele vai tocar a posse de bola e já vai se movimentar para aproveitar esse espaço nas costas do lateral que saltou em cima do lateral da sua equipe e aí aproveita esse espaço que está deixado pelo adversário, chega próximo da linha de fundo e vai executar esse cruzamento para dentro da área. Agora, mais uma vez, a gente vai ver a sua capacidade associativa, né, de conseguir se associar curto com o lateral, tocou e já se colocou, né, se projetou no espaço para receber a posse de bola, chegou na linha de fundo e tentou um cruzamento com essa perna canhota. Agora, essa associação, ele vai receber, vai se projetar nas costas já do lateral. Então, ele vai aproveitar o espaço das costas, o lateral foi atraído pela bola, chegou na linha de fundo e, mais uma vez, ele executou esse cruzamento para trás. E aí a gente vai começar a ver uma outra característica do Gustavo Caballero, que é essa ótima capacidade de movimento de ruptura, movimento de desmarque para receber nas costas dessa última linha da equipe adversária. Nesse lance a gente vê que ele está mais por dentro, e aí ele atacou esse meio espaço, né, entre zagueiro e lateral esquerdo do adversário. Tentou uma finalização, mas foi bloqueado. Então, durante a análise, a gente vai ver um repertório maior dele nesses movimentos de desmarque em cima da linha, e aí ele tem a condição de finalização. Mas a partir desse lance, a gente vai ver a sua característica, né? Como a gente apontou, que é a boa ambidestria. Consegue utilizar muito bem a sua perna canhota, com uma confiança bastante interessante. Então, quando ele vai receber essa posse de bola e o marcador já salta nele, e aí ele tem a capacidade de utilizar a esquerda,
realiza esse passe cavado em profundidade para o atacante e aí já começa a conseguir construir um ataque para a sua equipe. Agora, observem que vai sair de dentro de fora para dentro, vai realizar esse movimento, dominou, já direcionando para a sua canhota, e aí já executou esse passe procurando um dos seus companheiros, né, no ataque. E agora a gente vai ver o seu movimento de ruptura, já chegando nessa última linha. Então é um jogador que não fica somente em amplitude, né, é um jogador que vai procurar bastante se posicionar nesse meio espaço. Então ele tem essa capacidade, esse desmarque de ruptura, se projetou nesse meio espaço entre zagueiro e lateral da equipe adversária, então vai receber esse cruzamento e vai realizar um bom cabeceio, cabeceou em cima do goleiro. Agora, mais uma vez, movimento de ruptura dele. Esse movimento é em L, porque ele vai andar em cima da última linha, vai se manter não impedido, então no momento que a bola chega em cima dele, ele já vai romper e já vai se colocar em ótima condição para finalizar. E né, nesse lance, ele vai realizar a finalização com a sua perna esquerda e quase marca um belo gol, finalizando cruzado, né, com a perna canhota. Agora, nessa situação, mais uma vez vai utilizar a sua perna canhota para finalizar. Então, deixa a bola cair, no momento que ela cai, ele pega de primeira e finaliza e quase marca um belo gol. Agora, nesse lance, ele aproveita muito bem o ponto cego do zagueiro adversário. Então, ele se posiciona no ponto cego, o zagueiro lá no Paraguai acaba não mapeando tão bem as suas costas, então não observa que tem esse jogador já projetado nas suas costas, e como o zagueiro não consegue cortar essa posse de bola, ele recebe com muita tranquilidade e acaba finalizando na trave. E o Gustavo Cabadiero tem boa relação com o gol, porque vale destacar que ele é o vice-artilheiro no Campeonato Paraguaio, com 9 gols marcados pelo Nacional do Paraguai. Então, é um jogador que tem um bom recurso de finalização, como a gente vai observar nesse lance. É um lateral que é jogado para dentro da área, a bola vai sobrar e ele vai realizar um ótimo movimento de voleio dentro da área da equipe adversária e marca um belo gol. Agora, nesse lance, o Gustavo Cabadiero vai aproveitar mais uma vez o ponto cego do zagueiro. Então, ele vai atacar as costas desse zagueiro, o zagueiro não mapeou essas costas para observar o movimento do Gustavo Cabadiero, ele vai se aproveitar desse lance, vai se colocar na frente, consegue ajeitar com a cabeça e aí consegue a finalização em cima do goleirão. Então ele marcou um belo gol. Nesse lance aqui, ele vai iniciar a construção, então ele vai conseguir executar um passe de primeira com a cabeça, já vai se projetar no espaço e ele mais uma vez vai executar o movimento de ruptura em L. Ele vai andar em cima da última linha da equipe adversária para não ficar impedido, e no momento que ele vai receber essa posse de bola, ele vai executar esse movimento de atacar a última linha do adversário e vai se colocar em ótima condição para buscar a finalização e marcar o gol. Agora, lá pelo lado oposto, lá pelo lado canhoto, no corredor esquerdo, ele tabelou com o lateral, entrou dentro da área e vai finalizar com a sua perna canhota e vai marcar um belo gol. Então é um ponta que tem um bom repertório de finalização. Quando chega nesse mano a mano contra o goleiro, consegue executar, consegue ter recursos, né, para conseguir fazer gols para sua equipe. Agora, nesse lance, mais uma vez, vai utilizar muito bem da sua aceleração e vai atacar as costas da última linha, executando o movimento de fora para dentro, e aí deixa o lateral da equipe adversária já para trás, domina com a perna canhota, consegue sustentar o duelo físico e executa a finalização com a canhota também. E o Gustavo Cabadiero é um cobrador oficial de pênaltis também da equipe do Nacional do Paraguai. Então é um jogador que ele também tem, mesmo com a pouca idade, ele tem essa responsabilidade de cobrar as penalidades e tem um bom repertório, tanto batendo cruzado por baixo, né, um chute rasteiro cruzado, mas também pelo lado esquerdo do goleiro, e aí buscar essa cobrança a meia altura. E agora sim, a posse de bola, Gustavo Cabadiero é um jogador que a equipe marca nesse 4-4-2, né? O Gustavo Cabadiero é o jogador pelo lado direito e é um jogador que ele salta bastante na marcação, e isso pode ser um problema. Então é algo que ele pode
melhorar esse comportamento defensivo, porque em alguns momentos ele salta no jogador que está com a posse de bola, mas acaba deixando muito espaço para o adversário nas suas costas, e isso pode ser um problema. Então, nesse lance a gente vai observar bem, porque ele vai saltar em cima do jogador que está com a posse de bola e já tem um outro projetado bem na linha lateral e ele não vai conseguir recuperar essa posse, não vai conseguir evitar essa condução ou até mesmo esse passe que entre aqui no corredor para a equipe progredir. Nesse lance, a equipe vai conseguir progredir um duelo individual, que o adversário vai dar um ótimo drible em cima dele, e aí, através da condução, a equipe já vai chegar no campo de ataque, no campo de defesa, né, do Nacional do Paraguai. Mas, no decorrer do lance, a gente vê que ele é ativo, né, nessa pressão, consegue recuperar a posse de bola novamente, buscou a tabela, e aí vai executar essa finalização que acabou passando longe do goleiro. Agora, nesse lance, a gente vai ver mais uma vez, né, ele acaba pressionando o homem que está com a posse de bola, deixa suas costas vulnerável e aí cria uma situação de desvantagem numérica pro lateral, né? Um 2 contra 1, mas a equipe adversária não conseguiu acertar o passe. E aí o lateral conseguiu recuperar a posse de bola e a partir disso a equipe já se projetou no campo de ataque. E nessas recuperações que o Gustavo Cabadeiro consegue executar, a equipe já inicia a transição ofensiva, né? Muito rapidamente. Ele é ativo, pressionou o jogador que está com a posse de bola, o lateral, realizou o salto, recuperou a posse e ele já vai se colocar para receber em profundidade e a partir disso a equipe já cria uma grande chance de finalização.